Bom dia, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso canal no YouTube do NAI, Núcleo de Atividades Espíritas Lar de Maria. Nós estamos com esta programação de mídia, oferecendo a todos aqueles que já acompanham os nossos trabalhos, os nossos estudos no Lar de Maria, que realizamos todas as terças-feiras, a partir das 19h30. Estamos fazendo agora através do YouTube, em função dessa pandemia que se instalou em toda a humanidade, e como precaução, como cautela, resolvemos, de comum acordo com todos os trabalhadores da casa, fazermos através desse vídeo. E assim convidamos a todos a participar conosco, e vocês irão perceber que os nossos estudos agora vão ser menores, exatamente para que não fique cansativo, ainda que a quarentena possibilite a todos um tempo maior, mas ainda assim, para que não fique cansativo, nós vamos reduzir esses estudos em alguns minutos. Bem, o que nós vamos trabalhar, o que nós já estávamos trabalhando dentro de um estudo abrangente da pedagogia espírita, especificamente a fisiologia da alma, onde procuramos, de forma simples, sintetizar os comportamentos de alguns fenômenos da alma que têm grande relevância para o nosso dia a dia, uma vez que, dependendo do comportamento da alma, ela vai projetar sobre o nosso corpo físico condições benéficas ou de desequilíbrio. Essa dualidade que existe entre alma e corpo físico nos faz ver que é muito importante, além de cuidarmos do nosso corpo físico, cuidarmos também da nossa alma. E quando nós falamos da alma, vamos concentrar os nossos esforços, os nossos estudos, dentro do campo da psicologia, muito bem direcionada, muito bem trabalhada por Joana de Ângeles, através de várias obras sobre a psicologia espírita. Quando nós tratamos aqui da fisiologia da alma, nós queremos tecer alguns comentários a respeito de como a alma, em alguns momentos, ela passa a direcionar, muitas vezes, questões de ordem neurológica, física, muito além da nossa compreensão. Um exemplo, nós sabemos como reage o nosso corpo físico diante de uma tristeza, diante de uma raiva, diante de um ódio, de um rancor. Assim também, quando nós trabalhamos a felicidade, o amor, a fraternidade, esse comportamento ou esta reação do corpo, ela tem por origem, por nascedouro, a alma. Por isso que é muito importante o entendimento e a compreensão da alma, para que a gente possa entender muitas situações ou anomalias ou enfermidades que afetam o corpo físico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, grande parte da humanidade vai estar doente ou já está doente em função de alguns aspectos inerentes à alma. É o caso da ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, das depressões. Faz com que o ser humano saia do seu natural, do seu ajuste de equilíbrio, para enfrentar uma situação totalmente indesejável dentro do campo psíquico. Um exemplo clássico é a síndrome do pensamento acelerado, onde atinge um maior contingente, assim como também a síndrome do pânico. Estes são apenas algumas enfermidades, mas poderíamos citar aqui dezenas dessas enfermidades. E o que tem a ver
os estudos nas casas espíritas, nas instituições, a respeito da fisiologia da alma em relação ao nosso comportamento. Nós sabemos que o nosso pensamento, ele nasce através da alma. Isso é inegável. O nosso pensamento é a ferramenta que nós vamos trabalhar para poder atingir o âmago do nosso estudo de hoje. E como para ilustrar esse estudo, nós trouxemos hoje aqui a questão número 460 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte pergunta aos nossos irmãos do plano espiritual. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Ou seja, Kardec, ele afirma que, como ser encarnados, nós somos seres pensantes. Mas, se de alguma forma os nossos pensamentos podem sofrer interferências de pensamentos de irmãos desencarnados do plano espiritual. Esta é a pergunta. E de uma forma bastante afirmativa, os Espíritos vêm nos afirmando: vossa alma é um espírito que pensa. Ponto. Não tenha dúvida. Nós agimos de acordo com o nosso pensamento. Evidentemente que agora nosso pensamento é reproduzido em ações pelo nosso corpo físico muitas vezes, mas quem o dirige, quem o conduz, é a alma. A alma é uma expressão usada por Kardec para diferenciar o espírito que se encontra na erraticidade sem um corpo físico, que é natural. Então, quando nós reencarnamos, espíritos, passamos a sermos denominados de alma, porque agora nós estamos sob a influência de um corpo físico. E Kardec, com essa indagação, faz com que os espíritos possam ir mais além do que essa inicial, quando ele afirma: não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acordem a um tempo sobre um mesmo assunto, não raro, contrário. Pois bem, aqui ele nos relata que muitas vezes esses pensamentos dúbios, ou mesmo conflituosos, que muitas vezes temos em alguns momentos, são reflexos dessa interação do plano espiritual com o plano carnal. Então, existe uma interação permanente, ou seja, o nosso pensamento não está isolado da psicosfera universal. Existe aí um acompanhamento ou uma interferência dos nossos pensamentos que podem ser benéficas ou não. Para que a gente possa entender isso com mais clareza, nós vamos comentar um pouquinho agora sobre a lei de atração. O que é a lei de atração? A lei de atração é quando nós criamos um campo vibratório pelo pensamento, criamos uma atmosfera magnética própria, capaz de atrair bons fluidos, boas energias e bons pensamentos daqueles irmãos que se encontram na erraticidade e que conservam esses mesmos pensamentos. Pensamentos éticos, de moralidade cristã, de elevação espiritual. Então são esses pensamentos que muitas vezes vêm embaralhar com os nossos pensamentos. E cabe a nós, nesse momento, escolher qual desses pensamentos seria o mais adequado para aquela situação. Mas da mesma forma
que nós temos esse auxílio desses irmãos do plano espiritual, que são os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, os nossos benfeitores, os nossos guias espirituais, aqueles parentes e amigos que desencarnaram, mas que já se encontram em condições de nos auxiliarem em função da sua elevação. Todos esses irmãos estão prontos a nos auxiliar sempre que a nossa proposta for uma proposta de utilidade, de elevação para o bem. Mas não podemos esquecer que o contrário também existe. Da mesma forma que os nossos bons pensamentos atraem esses irmãos elevados no plano espiritual, podemos também atrair pensamentos de irmãos em desequilíbrios, obsessores, que vão compartilhar conosco do nosso dia a dia. Cabe a nós, agora, entendermos, compreendermos todo esse mecanismo para decidirmos quem nós queremos em nossa companhia para o nosso dia a dia. Não era à toa que Kardec já anunciava, através do Espírito da Verdade, amai-vos e instruí-vos, para que através do amor pudéssemos consolidar a fraternidade, a solidariedade, e através da instrução pudéssemos, entre outras coisas, fazermos isso que nós estamos fazendo agora, desvencilhar um pouco essa pedagogia espírita, a fisiologia da alma, para que através desses conhecimentos possamos aplicá-lo em nosso benefício, em benefício daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Sem esquecer que Jesus, lá atrás, já nos dizia: orai e vigiai. Porque Jesus, dentro do seu conhecimento, e como ele não tinha o instrumento, a ferramenta da ciência, da medicina, da psicologia, da psiquiatria e mesmo da doutrina espírita que hoje nós temos, como auxílio para o entendimento da humanidade, somente através das parábolas, através dos ensinamentos, das dissertações, é que ele conseguia reproduzir a necessidade de se resguardar o pensamento. E o fazia dentro de um contexto religioso. Era o que ele tinha na época. Hoje não. Hoje nós temos ao nosso lado uma gama de informações, de conhecimento advindos da codificação da doutrina espírita e de muitas outras obras de grandes autores. Leon Denis, Ernesto Bozano, César Lombroso, Camille Flammarion, e na atualidade nós podemos citar inúmeros irmãos, pesquisadores, que nos auxiliaram e continuam nos auxiliando, a começar por Chico Xavier, uma expressão ímpar da doutrina espírita, com grandes obras, celeiros, sementes de várias pesquisas, de André Luiz, Emmanuel, Eurípides Barçanufo, foi um grande baluarte também da pedagogia espírita, criando o primeiro colégio em Sacramento, Minas Gerais. Temos tantos outros. A exemplo de Divaldo Franco, em sua grandiosa obra espírita, científica, psíquica, que é a obra de Joana de Ângeles, a psicologia espírita. Então, como nós percebemos, material não nos falta para que possamos estudar e termos bons pensamentos,
trabalharmos as nossas instruções para que possamos no nosso dia a dia fazer com que toda essa compreensão, todo esse conhecimento possa trazer para nós, de forma individual e coletiva, um avanço que precisamos e necessitamos. Mais do que nunca hoje, podemos e devemos aplicar os bons pensamentos, porque nós estamos vivendo um momento ímpar na humanidade, onde essa pandemia, onde o coronavírus vem trazer para nós esse malefício, essa enfermidade que tanto nos abala, que tanto nos agride, não só no aspecto físico, como mental e espiritual. Mas, se nos permite, eu gostaria de falar um pouco mais pontual a respeito dessa pandemia. Veja, segundo os estudos, os relatos que nós temos em revistas especializadas e revistas de informação, um dos primeiros casos de coronavírus foi surgido na China por volta de 2003. Então, como nós percebemos, não é uma descoberta atual. A sua infecção de forma de pandemia, sim, mas ela já era conhecida dos médicos, de cientistas. E a pergunta é: se esse vírus poderia trazer tanto mal para a humanidade, por que não houve nenhuma precaução na época para poder estancar o surgimento, a ampliação, o desenvolvimento desse vírus na humanidade? A resposta será sempre a mesma. Faltou um empenho dos governantes, das pessoas responsáveis por questões econômicas, por questões políticas e por várias outras questões. E aí nós paramos e pensamos: aonde fica a solidariedade? Aonde que fica a fraternidade? Aonde que fica o amor ao próximo em relação a esse quadro que estamos vivendo? Se já era uma enfermidade anunciada, por que nada foi feito? Por que nada foi feito para poder minimizar essa questão? E a resposta é exatamente naquilo que nós falamos. Não houve uma preocupação maior em relação a ela. Como não há, até hoje, nenhuma preocupação maior a respeito da educação, a respeito da saúde. Vamos tomar como base o que ocorreu em 2014, quando toda a humanidade, ou grande parte da humanidade, estava voltada para a Copa do Mundo. E o Brasil construiu vários estádios de futebol para poder receber esses países que iriam disputar a Copa. Muito dinheiro foi gasto nas construções de estádios de futebol, na sua reestruturação. Então, esses estágios, tudo isso serve ou serviu para que hoje a gente pudesse entender como o ser humano está ainda muito voltado e ligado à matéria, como a importância de um futebol, de um campeonato, é mais importante, como com um evento tipo carnaval, que requer um investimento enorme, sobrepõe muitas vezes orçamentos que poderiam ser destinados à saúde, à educação. E aí a gente percebe que é uma questão de escolha, que era uma questão de preferência. E somos nós responsáveis por tudo isso. Então não podemos agora atribuir
ao vírus, à mortalidade que está ocorrendo. Essa enfermidade que abate grande parte de nossos irmãos, principalmente os mais idosos e aqueles que se encontram em áreas de risco em função da precária saúde física. O vírus sempre existiu e sempre existirá. O seu combate é competência de um ser mais inteligente, que, como o vírus, se encontra no universo, criados por Deus, buscando também sua evolução. Como nós estamos buscando a nossa evolução. Então o problema não está no vírus. O problema está como nós tratamos o ser humano diante do vírus. Essa é a questão. Porque os vírus vão continuar existindo. Mas se houver as vacinas e medicamentos, se houver equipamentos para que possa utilizar nessa parte da humanidade carente, que precisam desse acompanhamento médico, não tenha dúvida, muitas vidas serão conservadas através da solidariedade, da caridade, do avanço científico e tecnológico. Mas enquanto houver na humanidade dirigentes e nós mesmos com os corações voltados mais a si próprio, voltados mais a buscar a sua autorrealização material em detrimento dos nossos irmãos necessitados, muitas outras pandemias irão assolar a nossa Terra, ao nosso planeta, trazendo esse desequilíbrio, não por culpa de Deus, que é um Deus amoroso, mas por nossa irresponsabilidade diante da vida, diante da existência e diante de Deus. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de deixar nesse estudo, nessa reflexão, para que possamos pensar, aproveitar esse momento que estamos parados em casa para refletirmos. Refletirmos sobre tudo, porque nós espíritas não podemos mais ficar de braços cruzados e ficar somente rezando e pedindo a Deus que nos ampare, que nos proteja, e não fazemos nada de concreto. Só lembramos de Deus, dos nossos irmãos do plano espiritual, quando adoecemos, quando estamos no quadro de miserabilidade. Vamos refletir sobre isso. Espíritas, vamos acordar para a existência. Vamos acordar para a vida. Vamos fazer valer o nosso pensamento, as nossas ideias concretas, sadias, para que possamos levar a todos os nossos irmãos que ainda se encontram indecisos em relação ao nosso comportamento social, político, moral, ético, que possa desenvolver-se e buscar novas atitudes, novo comportamento, uma nova valorização para a nossa existência. E assim, terminando, nós agradecemos e o convidamos para que possa compartilhar conosco nos nossos próximos estudos. Agradecendo a Deus, Pai misericordioso, por nos possibilitarmos estar aqui mais uma vez, a Jesus, nosso mestre guia, que ilumina os nossos caminhos e os nossos pensamentos. A Maria, nossa mentora e benfeitora espiritual da nossa casa, do NAI, e com toda a sua equipe de venerandos irmãos, possa permanecer conosco nessa caminhada de luz. Agradecer aos nossos irmãos da casa e todos aqueles que participam conosco
no nosso dia a dia, e aqueles que ainda não conhecem o trabalho do NAI, do Lar de Maria, que venham nos visitar, que venham nos conhecer, que teremos o máximo prazer de recebê-los. Um abraço a todos e que Deus continue nos iluminando. Que assim seja.